A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, sou professora aqui da classe e estou acompanhada de outros professores também para ministrar a aula de hoje. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Rafaela e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes, me chamo Thiago e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Arthur e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, que é a lição de número 12, que tem por título José, chamado para viver o plano de Deus. Então nós vamos tratar aqui sobre a história de José, que é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. É uma história que tem muito a nos ensinar e eu quero começar pedindo para você dar um like nesse vídeo, para você deixar o seu comentário. Se você está assistindo ao vivo, coloca sua presença no chat, se você for aluno. Se você for um visitante, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Bora, Paula! Bora! Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui aprendendo mais sobre a tua palavra. Abra os nossos entendimentos e o nosso coração para que possamos receber tudo o que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Isabela e estou aqui para mais uma leitura bíblica. E a nossa leitura se encontra em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vindo para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tchau, adolescentes! Nós estamos aprendendo sobre Gênesis, o livro dos grandes começos, e já estamos chegando ao final desse trimestre, encerrando com a história de José, que foi um grande homem de Deus. Mas então, quem foi José? José é esse menino amado pelo pai, esperado pelos pais, né, Raquel e Jacó. Então ele nasce, Jacó muito feliz, dá a José uma túnica toda bordada, toda pintada. Então essa é a história de José aí no seu nascimento. E o fato de Jacó ter dado esse presente acabou gerando uma certa ira entre os irmãos, ciúme, né? Um certo ciúme entre os irmãos. Então, essa relação de amor que Jacó tinha com José gerava esse conflito entre os irmãos. E também acontecia algumas outras coisas, não é mesmo, Arthur? Que José tinha alguns sonhos? Sim. José, ele teve dois sonhos. Que o primeiro sonho foi que tinha vários feixes de trigo e dentre esses feixes de trigo, os feixes do pai, da mãe e de todos os irmãos de José se curvavam ao feixe de José. E o outro sonho foi que o sol, a lua e mais 11 estrelas se curvavam a José. Nesse sonho, os irmãos já sabiam o que era, que eles iam se curvar a José em algum tempo. Já viram esse sonho e de imediato já não gostaram. Mas mesmo assim, mesmo de José ter esses sonhos, ele não teve soberba. A soberba não subiu aos olhos deles e ele continuou humilde. Isso não foi nem um pouco bem visto entre os seus irmãos. Muito pelo contrário, né, Larissa? É assim, José passou a ter um apelido. O bullying começou... Lá vem o sonhador, né? O sonhador. Começaram a fazer bullying com o José, o sonhador, só porque ele teve dois sonhos, que os irmãos já logo pegou a visão aí de José, né? Pegaram não a gostaram visão. nem um pouquinho do sonho. E será que diante das situações, você tem sido como José, humilde, ou como seus irmãos soberbos? A gente vê durante toda a Bíblia que a soberba, ela precede a queda. Nós temos vários exemplos de outros personagens que foram soberbos e, assim, pagaram um alto preço. Como, por exemplo, Jezabel. A sua soberba levou a uma morte, assim, fatal. Ela foi empurrada e os cães comeram ela toda justamente pela sua soberba. A gente consegue ver também o rei Saul, que de início ele aparentemente mostrou, né, humildade, mas logo depois, durante todo o seu reinado, ele foi tendo atitudes que foram desagradando a Deus e também o fim dele foi um fim trágico. Ou seja, Deus, ele humilha os soberbos. Então, isso é algo para nós refletirmos. E isso se mostra justamente na história de José, que Deus abate os soberbos e ele exalta os humildes. Vamos ver isso um pouquinho mais pra frente.
A paz do Senhor, telespectadores, bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. Eu sou a Mila Milagres e na edição especial de hoje vamos falar sobre uma história cheia de reviravoltas, ciúmes e até um plano maligno. Isso mesmo, hoje vamos conhecer uma história sobre um jovem sonhador, José. Estamos na terra de Canaã, na casa de Jacó. E ele tinha muitos filhos, mas José, ele era o queridinho. O pai amava tanto esse filho que fez uma túnica especial para ele, cheia de cores e de estilo. Mas será que isso pegou bem entre os irmãos? Nada disso. Os irmãos de José começaram a sentir aquela inveja, ou melhor, uma inveja gigante. Primeiro, porque o pai o amava muito. Segundo, ele tinha sonhos que, digamos, não ajudava muito na popularidade entre os irmãos. Um dia, José foi até o campo encontrar os seus irmãos. E eles já estavam armando um plano maligno. Primeiro, queriam matá-lo, mas depois pensaram melhor e decidiram jogá-lo dentro de um poço. Imagina só, José lá dentro do poço, sem entender nada. E os irmãos lá em cima, como se nada tivesse acontecido, comendo um lanchinho. Mas aí veio uma outra oportunidade para eles. Passou uma caravana de mercadores indo para o Egito. E o que os irmãos fizeram? Eles venderam José como escravo. Sim, venderam o próprio irmão. Mas o que fariam com o pai deles? Bom, eles tinham um plano sujo. Eles pegaram a túnica de José, sujaram de sangue de animal e entregaram para Jacó, dizendo que uma fera havia atacado o irmão caçula. E Jacó, coitado, chorou, chorou, chorou e chorou. Ele acreditou que o seu filho amado estava morto. Enquanto isso, José estava sendo levado para uma terra distante como escravo. Que história, hein? Começou com uma inveja, passou por uma traição e terminou com uma grande mentira. Mas essa história ainda está longe do fim. O que será que aconteceu com José lá no Egito? Será que Deus estava vendo tudo isso? Bom, por hoje foi só, galera. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Pois é, pessoal, viram aí no plantão Marcas News que, na verdade, o problema dos irmãos de José não foi somente a soberba, foi a inveja, foi a mentira, foi vários pecados ao mesmo tempo, né, Larissa? Exatamente. E, Tiago, o que a gente poderia aprender a partir disso? Jacó pede a José para ir aos irmãos que estavam trabalhando. Quando José vem, aí vem o sonhador, eles começam a tramar ali aquele plano horrível maligno de matar José. Vocês perceberam que um dos irmãos queria matar, outro não queria apenas colocar no poço para dar um susto. Mas o que nós vemos aqui não é apenas o erro da inveja. Nós vemos aqui pessoas aceitando situações e sendo conivente com o erro. Então a minha pergunta para você, adolescente, é: qual é a roda que você tem sentado? Ali nós estamos falando de irmãos. Eram irmãos de sangue. Os irmãos de sangue tramaram contra José. Com quem você tem se aliado? Você tem aceitado o quê? De repente você não concorda com tudo, mas para se dar bem no meio dos seus amigos, você tem aceitado algumas coisas, algumas conversas. Por mais que você não concorda, mas você tem se assentado à roda dos escarnecedores. Mesmo que você não concorde, mas se você participa e é conivente com aquilo, você será julgado também por esse pecado. Ainda que você não concorde, mas se você é participante, então aquele pecado também está imputado sobre você. Porque por mais que teria acontecido, os irmãos então teriam que sair correndo e ir lá e falar com o pai. O Rubens tramou isso aqui, fazer isso, né? fizeram isso. Ah, mas eu vou ser o X9, vou ser o dedo duro, qual o problema?
e tomar nome de assassino. Eu estou trazendo para dentro da lição, mas de repente você está vivendo isso no seu contexto, na escola. De repente você está vivendo isso com os seus primos. De repente você está vivendo isso com a sua família. Então, muito cuidado com o que você tem feito. Bom, e continuando, José foi vendido como escravo para os mercadores do Egito, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Que coisa maravilhosa, né? Mesmo sendo vendido e tendo acontecido uma coisa ruim, Deus era com ele. E a Bíblia diz que ele foi virar um servo na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. E a Bíblia diz também que Deus fez José prosperar na casa de Potifar. José, ele é vendido e chega na casa de Potifar. Mas na casa de Potifar, na Bíblia relata que Deus não deixou ele sozinho. Deus estava com ele a todos os momentos. E tanto que Deus prosperou ele na casa de Potifar. Em determinado momento, a mulher de Potifar aproveitava dos momentos que Potifar não estava em casa para cobiçar José, para assediar José. Mediante esses assédios, né, que José sofria, a gente vê que José permaneceu firme. A Bíblia é bem clara em dizer que ela não tentou uma única vez. Era várias várias vezes, vezes. né? Várias oportunidades José teve de cair com aquela mulher, de pecar com aquela mulher, mas ele sempre fugiu. E a Bíblia deixa bem claro que nós temos que fugir da aparência do mal. A Bíblia deixa claro que ele foi tentado várias vezes. E a tentação que José sofria, irmãos, não era simples. A esposa de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher bela. José não era um menino, José já tinha aí seus 18, 19, 20 anos, né? Então José não era uma criança, então ele já tinha aí os seus desejos. Mesmo assim, ele preferiu continuar firme com o seu Deus. A gente percebe que José, ele não simplesmente cai com a mulher de Potifar porque ele teme o Potifar. Ele não cai com ela porque ele teme a Deus. Ele é fiel a Deus. Então, ele teria milhões de oportunidades como teve. Mas o que ele fez? Ele escolheu fugir. E isso mostra pra nós o que a própria Bíblia já diz sobre a imoralidade sexual. José, quando a esposa de Potifar tenta essa última investida contra ele, ela de fato consegue ter ele em suas mãos. Por misericórdia de Deus, ele teve forças, ele saiu e deixou para trás a sua túnica. E muitas das vezes nós caímos porque nós não abrimos mão de alguma coisa. José teve que perder, e se você lembrar da história, ele já tinha perdido uma túnica uma vez. E de repente, você vai ter que abrir mão dessa sua amizade. Essa sua melhor amiga, esse seu melhor amigo vai te levar a pecar. Você vai ter que deixar para trás algo e isso vai doer. Vocês acham que para José não doeu? Ele teve o seu nome lançado aos quatro ventos, ele perdeu a sua reputação. Perdeu credibilidade. Perdeu tudo. Mas ele não perdeu o amor que ele tinha em Deus. Então, de forma vingativa, a esposa de Potifar acusou José de ter cometido um crime, a qual ele foi levado para a prisão, né, injustamente. Deus estava com José a todo momento e o abençoou. Tanto é que ali na prisão ele foi posto como um dos cabeças, ele ficou responsável pelos demais presos. Isso nos leva a entender que se nós formos fiéis a Deus, ele será fiel a nós também. E vale lembrar que ali naquele momento, Deus estava vendo a situação de José. José não estava recebendo uma justiça da terra naquele momento, porque ele estava sendo preso injustamente, ele estava lá injustamente. Mas Deus, que é o justo juiz, estava ainda assim abençoando ele. Ainda que a prisão fosse injusta, Deus estava com ele na prisão. A justiça de Deus não viria agora, viria lá na frente, mas Deus em nenhum momento abandonou José. E mesmo assim, você não vê no contexto histórico da Bíblia José reclamando da situação que ele estava. Você não vê José colocando Deus na parede, questionando com Deus. Mais uma vez eu estou aqui, mais uma vez eu fui injustiçado, mais uma vez Deus não é comigo. O que eu quero te dizer, adolescente, mesmo no caos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus abrirá portas para você, que lá na frente você vai entender que não foi apenas uma porta para você, mas sim também para outras pessoas. Deus tem caminhos maiores, mais excelentes para vocês. Hoje,
A sua vida parece um caos, parece uma tormenta, parece que nada dá certo, que ninguém te entende, ninguém te ouve, você não tem voz para nada. Mas Deus tem resolvido todas as suas questões. De repente você tem se machucado, tem se mutilado, de repente ninguém te entende porque você ouve vozes, vê vultos, as pessoas não entendem essas coisas, mas eu, como profeta de Deus, vou te dizer que Deus pode resolver a sua causa. Deus pode mudar a situação da sua vida. A paz do Senhor, adolescente, eu sou a Isabela. E uma situação pra mim é que a minha mudança pra cá, eu morava em São Paulo, me mudei pra cá e no começo era muito difícil pra mim, mas que no final se tornou uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. É isso, tchau! Oi, meu nome é Letícia e a fase mais difícil pela minha vida que eu nunca imaginei que ia passar foi ano passado, em 2024, que a minha avó morreu e eu sofri muito. Eu pedi muito o Espírito Santo para que me consolasse e em um ano, que a maioria das pessoas não superam um luto em um ano, melhorou muito e eu só sinto saudade da minha avó agora e só isso. Deus ainda deu a José alguns dons especiais. Ele deu o dom de interpretação de sonhos. E enquanto ele estava lá, 2 servos de Faraó foram presos e tiveram sonhos. E José interpretou perfeitamente os 2 sonhos. Um seria morto em 3 dias e o outro voltaria ao seu posto do trabalho a Faraó em 3 dias. E José interpreta aqueles sonhos e ainda diz a eles, lembra de mim quando vocês chegarem lá para Faraó, fala com ele sobre a minha causa, né? Porque eu estou preso injustamente. E esses 2 saem, cumpre-se a interpretação do sonho de José, mas será que eles lembraram? Lembraram, hein? Não lembraram de José. Um foi morto, um continuou trabalhando para Faraó, mas José não foi lembrado. Mas como a gente já está falando aqui, a história de José estava sendo perfeitamente controlada por Deus. Então, ainda que ali não lembraram de José, Deus estava lembrando de José. Você sabe o que eu achei interessante, Larissa? José era o sonhador, né? Agora ele passou a ser quem interpreta os sonhos. Exatamente. Olha como é que Deus muda aí a situação. De sonhador, passa para ser quem dá o discernimento de sonhos. Porém, quando chegou um certo tempo, o próprio Faraó teve alguns sonhos meio estranhos. E aí alguém falou o nome de José. Olha, eu conheço alguém que interpretou sonhos lá numa prisão. Vamos chamá-lo. Então o Faraó ele teve um sonho. Que subiam 7 vacas gordas do rio e depois mais 7 vacas magras. E essas vacas magras engoliam as vacas gordas. E depois teve também 7 espigas. 7 bonitas e depois outras 7 ruins. E as espigas ruins, elas engoliam também as outras espigas boas. Quando o Faraó contou esse sonho para José, antes de contar esse sonho para José, ele tinha contado esse sonho para outros adivinhadores lá do Egito. Só que nenhum adivinhador soube dizer certamente o que era esse sonho. Então, alguém lembrou de José, que José tinha interpretado 2 sonhos de presos, e então José, ele soube discernir esse sonho muito bem. Que havia, primeiramente, 7 anos de muita fartura no Egito, e depois 7 anos de muita fome em todo o Egito. E até dar um conselho para Faraó. Que foi daí que Faraó decidiu que José ia cuidar disso. E foi aí que Deus honrou José. Deus, mesmo que os 2 presos não lembraram de José, Deus estava lembrando de José. Mesmo que os irmãos de José viraram as costas para José, Deus não virou as costas para José. Porque José, ele honrou a Deus, ele seguiu os princípios de Deus. O Faraó olha e falou, poxa, eu não vejo ninguém mais preparado do que José. E aonde que José se preparou, Larissa? Onde é que você vê José trabalhando aí com logística, com armazém? Onde que você vê José trabalhando nisso? Lá na casa do pai dele, ele não trabalhava. Ele ainda não estava no tempo de trabalhar. Na casa de Potifar, ele trabalha, mas ele não trabalha com cereal e com logística. Na cadeia, ele não trabalha com logística. Mas Deus, ele veio preparando José. É uma sabedoria que vem do alto. Que vem do alto. Então, adolescente, peça de Deus sabedoria. Peça de Deus sabedoria. Que ele vai te dar sabedoria. Olá, adolescentes. Você já se imaginou alguém sábio? Você já pensou o que é sabedoria? Pois é, Deus presenteou José com espírito de sabedoria,
o dom de sabedoria de 1 Coríntios 12. Esse dom está disponível para cada um de nós que buscarmos a Deus. Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de forma liberal. Ou seja, Deus tem sabedoria sobrando para dar para quem quiser. Como poucas pessoas pedem, então tem sabedoria demais disponível no céu. Quem pede, vai receber logo e vai ser a diferença na sua vida. Uma pessoa sábia como José, que amou a Deus, que obedeceu a Deus. Primeiro, o segredo para poder ser abençoado como José é você ser fiel a Deus em todas as coisas. José era um filho amado pelo pai, não porque simplesmente ele era o último filho que ele teve antes de Benjamim, não porque ele era também filho da esposa que ele amava, mas porque ele obedecia a seu pai em tudo, ao contrário dos seus 11 irmãos. Porque ele obedeceu a Deus, porque tinha um coração que amava as Escrituras, Deus deu a ele sabedoria que não deu a seus irmãos. E a sabedoria dele ajudou a salvar o mundo da época. Deus está à procura de adolescentes que amam a Deus como José, e que obedecem seus pais como José, e que amam as Escrituras como José, e que tenham uma pureza, uma fidelidade na sua vida como José. Ele foi usado por Deus e ele abençoou todo mundo. Se você amar a Deus, se você obedecer a Deus e orar, Deus pode lhe dar o espírito de sabedoria que fará você tomar as decisões acertadas, que fará você ver aquilo que está por trás da realidade. E você será alguém que vai dar diretrizes sábias e boas para muita gente que vai precisar de você. Deus vai distinguir você de toda a multidão, porque dentre todos você será o mais sábio. Então, busque a Deus, que Ele vai te dar muita sabedoria. Muito obrigada, Pastor Jairo, pelos sábios ensinamentos. E continuando aqui na história de José, passado alguns anos de fome, quem foi aparecer lá no Egito buscando mantimentos? Quem? Os irmãos de José, exatamente. E houve aquele reencontro, os irmãos de José não reconheceram ele, mas José sabia muito bem quem eles eram. Larissa, você tá falando aí que os irmãos reencontraram, mas José tinha raiva dos irmãos? Será que José tinha aquela mágoa no Por isso coração? que ele reconheceu na hora? Não, gente. José não tinha nenhuma mágoa dos seus irmãos. Mas Larissa, por que ele não tinha raiva? É normal você ter raiva, hein? José não guardava esse sentimento dos seus irmãos, porque ele temia a Deus. Ele era alguém que buscava seguir os ensinamentos, os princípios do Senhor. Essa parte da história nos ensina sobre o perdão. Então aconteceu uma certa situação ali, onde José pediu para os seus irmãos trazerem o seu irmão mais novo, Benjamim. Eles não queriam muito, mas depois voltaram para o Egito, trouxeram Benjamim, e no fim houve a grande revelação de José falando que ele era José, que ele era os seus irmãos. José chorou muito diante de seus irmãos, os irmãos também choraram. Houve um grande momento ali de perdão, de comunhão, de abraços entre eles. E os irmãos, eu acredito que eles até se sentiram um pouco constrangidos com tamanho amor de José para com eles. Na realidade, eles, assim, a história, você vê que os irmãos meio que nem acreditam que José os perdoa mesmo. Exatamente. Né? Lá no finalzinho, Jacó vai morrer, os irmãos já falam: José, pelo amor de Deus, hein? Assim, não vai fazer nada com a gente. Você vê assim que os irmãos ficavam meio com o pé atrás, achando que José, em algum momento, ia fazer a mesma coisa que eles fizeram com José. Isso só mostra pra gente uma coisa, meninos. Não temos que pagar o mal com o mal. E nós temos que perdoar. A história toda de José é para dizer sobre o livramento do povo de Israel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você trouxe o versículo. Exatamente. E José entendeu isso. Por isso que em nenhum momento a gente vê José, foi leve, né? José se lamentando porque ele tinha sido vendido, José se lamentando porque ele estava preso, porque ninguém lembrou dele na prisão, porque a esposa de Potifar foi contra ele.
Ele não reclamou e murmurou em nenhum momento, porque ele tinha a convicção de que Deus era com ele, que Deus estava cuidando da história. E aqui, quando a gente fala dessa história, como o Tiago falou, nós não estamos só falando da história de José, nós estamos falando sobre a história do povo de Deus, que por causa de José ter sido governador do Egito, todo o povo foi para o Egito também, começou a crescer, e a partir dali Deus levantaria um libertador para o seu povo no Egito, que foi Moisés. Então Deus não está apático na história, Deus não está... vou deixar isso rolar aí pra ver até onde vai. Não, Deus tem o controle total da história. E José conseguiu entender os planos de Deus. E por ele ter conseguido entender e perdoar e viver de fato o que Deus tinha para ele, ele foi grandemente honrado e grandemente usado por Deus. O que nós passamos hoje, o que você, adolescente, passa hoje, te forja para viver algo muito maior no futuro. Então não se esqueça, Deus está no controle da história e Deus está no controle da sua vida. O título dessa lição é José, chamado para viver o plano de Deus. Então, troque o seu nome, coloque o seu nome aí no início dessa frase, fale aí o seu nome. Rafaela. Arthur. Larissa, chamada para viver o plano de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós chegamos no momento super importante da nossa aula, que é o ofertório. Aqui na tela tá passando as formas que você pode ofertar através do Pix, PicPay, conta bancária, e nós também temos o projeto dos 1000 valentes. Nos ajude contribuindo para comprar este local que tá passando aí na tela, onde nós experimentamos momentos graciosos na presença de Deus, e você também pode trazer no culto à noite. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Prazer está, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: como José
reagiu à tentação da esposa de Potifar? Alternativa A, ele aceitou a proposta dela para evitar problemas. Alternativa B, ele ficou em silêncio e não respondeu. Alternativa C, ele fugiu e se recusou a pecar contra Deus. Ou alternativa D, ele pediu ajuda a Potifar para resolver a situação. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, a resposta correta desse quiz com certeza é a alternativa C. Ele fugiu e se recusou a pecar contra Deus. Qual foi o significado do sonho de Faraó que José interpretou? Alternativa A, o Egito teria 14 anos de fome e destruição. Alternativa B, o Egito teria 7 anos de fartura seguido de 7 anos de fome. Alternativa C, o Egito seria invadido por exército inimigo. Ou alternativa D, o Egito se tornaria a nação mais rica do mundo para sempre. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa A, o Egito teria 14 anos de fome e destruição, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a alternativa certa é a B. O Egito teria 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome. Por que Faraó escolheu José para ser governador do Egito? Alternativa A, porque José era muito rico e influente. Alternativa B, porque José interpretou seus sonhos e demonstrou sabedoria. Alternativa B, porque José pediu para ser governador. Ou alternativa D, porque José era um guerreiro forte e corajoso. Vamos lá, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra B, pois a resposta certa é porque José interpretou seus sonhos e demonstrou sabedoria. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: o que a história de José nos ensina sobre Deus? Alternativa A, que Deus sempre nos dá riquezas e poder. Alternativa B, que Deus nos abandona quando enfrentamos dificuldade. Alternativa C, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ou alternativa D, que devemos nos vingar daqueles que nos prejudicaram. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e a resposta correta dessa última pergunta com certeza é a alternativa C, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas e também tenham compreendido um pouco mais da nossa lição. É isso, fiquem na paz e tchau! Então agora vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado por mais uma aula. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de adquirirmos conhecimento, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou. Obrigado, Senhor, por até que o Senhor tenha nos sustentado. Senhor, continue conosco, continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.